Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais este webinar na Nerley. Recebemos a todos com muito gosto. Hoje vamos falar num tema, penso que aliciante e um bocadinho diferente do que conhecemos em regra em alguns dos projetos que temos feito, que é sobre ecoinovação. Vamos ter connosco a Joana Araújo, quem agradeço desde já a presença e a preparação desta sessão. Com certeza que será bastante útil ouvir aquilo que a Joana nos poderá transmitir. Este projeto insere-se num projeto global que designamos de Empresas 4.0, na Nerley. E apresento-me também, meu nome é Henrique Carvalho, sou diretor executivo na Nerley. Vamos ter connosco também o meu colega Joel Prata, responsável pela área de projetos na Nerley, e a Joana Araújo, como disse, da empresa Talento e Razão. Este projeto que o Joel daqui a um bocadinho explicará mais em detalhe é um projeto conjunto que a Nerley preparou e tem a decorrer neste momento, que contempla um conjunto de ações que visam dotar e capacitar as empresas em diferentes áreas com o objetivo de aumentar a sua competitividade e a sua capacidade de competir no mercado, crescendo numa série de competências novas e diferentes que são relacionadas com alguns aspectos da indústria 4.0, uns muito diretamente relacionados com a parte mais tecnológica, outros que são aspectos de competitividade mais transversal, digamos assim, do ponto de vista das empresas. Uma das competências fundamentais e que está integrada neste projeto é a capacidade da empresa ser melhor a definir produtos e serviços com características de sustentabilidade e ter as competências adequadas para competir num mercado mais exigente e cada vez com fatores de competição mais diferenciadores. E por isso temos este projeto em curso, com muito gosto, que é um desafio para toda a nossa equipa e, portanto, hoje vamos falar numa daquelas ações que eu penso que poderá ser muito interessante para as empresas que queiram beneficiar deste trabalho conjunto e, ao mesmo tempo, também é preciso entender bem o que é esta ação para que ela possa ser potenciadora e geradora de valor. E, portanto, penso que vai ser uma sessão útil e interessante, espero que seja também útil para todos e vou pedir ao Joel, então, que nos apresente um pouco este nosso projeto, nosso da Nerley, com as suas empresas, as suas associadas e outras que se queiram juntar, para beneficiar também aqui de alguns apoios muito importantes para o desenvolvimento das empresas. Muito obrigado e até já. Obrigado. Boa tarde a todos. Tal como o Henrique acabou de referir, esta ação insere-se no projeto Empresas 4.0. É um projeto conjunto em que a Nerley é promotora, mas os beneficiários são micro, pequenas e médias empresas e, tal como o Henrique acabou de referir, é um projeto que visa essencialmente dotar as empresas de mais competências e prepará-las para os desafios da indústria 4.0, atuando em várias dimensões, quer seja ao nível da gestão, do marketing e da inovação. As principais vantagens deste projeto é que permitirá às empresas implementarem estratégias inovadoras ao nível do processo, produto e modelo de negócio, irá ajudá-las na transição para um modelo de indústria inteligente e irá permitir a melhoria do seu desempenho organizacional. Tem ainda duas ações que visam o reforço do posicionamento da empresa ao nível da inovação e da imagem organizacional e tem duas, talvez mais ações relacionadas com o aumento da produtividade e da eficiência. As condições do projeto Empresas 4.0 em relação à taxa de cofinanciamento é de 50% sobre o investimento elegível, o incentivo reveste de um caráter de fundo perdido. Tal como disse há pouco, os beneficiários são micro, pequenas e médias empresas inseridas em atividades económicas que visem a produção de bens e serviços transacionáveis e internacionalizáveis. Isto quer dizer que as empresas, para poderem ser beneficiárias, têm que produzir bens ou prestar serviços que estejam sujeitos à concorrência. Poderão beneficiar empresas que desenvolvam a sua atividade nas regiões Centro, Norte ou Alentejo.
Os requisitos para uma empresa poder aderir a este projeto é não apresentar dívidas às finanças e à segurança social, apresentar um capital próprio positivo e ter contabilidade organizada, ter a sua atividade licenciada, ter o certificado de PME e apresentar já hoje, ou prever apresentar até 2022, exportações diretas ou indiretas. Relativamente a esta área específica que iremos abordar hoje no webinar, a Eco-Inovação, que eu não vou apresentar em detalhe porque a Joana o fará de seguida, mas basicamente o que pretendemos é incorporar nas empresas princípios de ecoeficiência e economia circular, com vista a promover uma utilização mais eficiente dos recursos. Isto irá permitir não só uma redução de custos, mas também uma reutilização de desperdícios. Em termos operacionais, o projeto irá ter um diagnóstico inicial, depois teremos um tabuleau de bordo para medição dos consumos e impactos, será definido um plano de racionalização de recursos e redução do impacto ambiental, será prestado um apoio na implementação das medidas da ecoeficiência e será feita uma avaliação da evolução. Em termos de investimento, esta é uma ação que, em termos de investimento real, será de 6.500 euros, uma vez que terão uma comparticipação de igual montante, o que no fundo significa que as empresas beneficiarão de serviços a um valor de mercado de 13.000 euros. Irei agora apresentar as outras áreas do projeto. Mais dentro da área da gestão, temos o sistema de avaliação de gestão de desempenho, o planeamento e controle de gestão, o Balance Scorecard, o Lean Management, a Eco-Inovação que iremos abordar hoje, o plano de estruturação de design da marca e o vídeo promocional. Estas duas últimas mais relacionadas com a área do marketing. Teremos ainda outras áreas que estão mais relacionadas com a tecnologia e que visam dotar as empresas e capacitá-las para que transitem para um modelo mais próximo da indústria 4.0. E a primeira dessas áreas está relacionada com a economia digital. Pretende-se que sejam implementadas nas empresas lojas online com integração com os ERPs e CRMs e sejam implementadas ferramentas de e-business. Uma das outras áreas está relacionada com a logística e operações de produção e pretende-se implementar nas empresas ferramentas e metodologias de gestão de operações e produção. Isto tendo sempre por base sistemas de informação para planeamento e gestão logística. Uma das outras áreas é a interoperabilidade de sistemas, em que se pretende que a recolha de dados, aqui mais em empresas industriais, que a recolha de dados junto dos equipamentos de produção tenha um tratamento e seja integrada no software de gestão para permitir que as empresas tomem decisões em tempo real com base em indicadores presentes e não em indicadores passados. Teremos ainda a possibilidade de haver um desenvolvimento de software adaptado às necessidades identificadas na consultoria e teremos ainda uma outra área relacionada com o desenvolvimento e engenharia de produtos, denominada reconversão da atividade industrial, em que se pretende que empresas que desenvolvam uma determinada atividade, quer seja por esta situação que estamos a atravessar neste momento relacionada com a pandemia, quer seja por outros fatores, tenham que reconverter a sua atividade operacional, aproveitando as capacidades e os equipamentos produtivos que já dispõem. Para além destas áreas, teremos ainda alguns investimentos complementares, em que as empresas poderão adquirir software e equipamento informático, e teremos ainda outras ações complementares que se pretende que abranjam não só as empresas participantes no projeto, mas também outras empresas, como são os workshops, sessões de imersão, sessões de speed networking. Será desenvolvido um manual de competências digitais, um guia de boas práticas de gestão da inovação e será feito um estudo de benchmarking internacional sobre os princípios da indústria 4.0. Da minha parte, resta-me agradecer a presença de todos. Convido-vos desde já a visitar o website do projeto, empresas40.pt, ou as nossas redes sociais. Estamos naturalmente disponíveis para responder a qualquer questão, quer durante a realização deste webinar, quer depois deste webinar, sem qualquer tipo de compromisso. Obrigado. Boa tarde. Então é a minha vez de falar então um bocadinho convosco.
Meu nome é Joana Araújo e vou-vos falar da parte da eco-inovação e economia circular, como indicaram. E eu gostava de fazer o kick-off desta parte com uma pequena questão e de saber se nós temos aqui o chat das perguntas e respostas, se alguém quer participar dizendo o que é que entende por eco-inovação e economia circular. Enquanto isso eu vou preparando aqui então a apresentação. Não me parece ser até o momento. Pronto. Vamos então falar sobre a eco-inovação e o desenvolvimento sustentável das empresas. O que é concretamente a eco-inovação? A Comissão Europeia publicou o conceito de eco-inovação, é este que está aqui apresentado, e definem como eco-inovação qualquer inovação que se traduza num avanço importante no sentido do desenvolvimento sustentável, reduzindo o impacto dos nossos modos de produção no ambiente, reforçando a resiliência da natureza às pressões ambientais ou utilizando os recursos naturais de forma mais eficiente e responsável. A eco-inovação, ao promover novos processos, tecnologias e serviços que tornam as atividades económicas mais ecológicas, ajuda a otimizar o seu potencial de crescimento e contribui ao mesmo tempo para se encontrarem respostas para os desafios comuns, como as alterações climáticas, a escassez de recursos e a diminuição de biodiversidade. De uma forma muito resumida, podemos então dizer que a eco-inovação é o processo de desenvolvimento de novos produtos e processos que acrescentam valor para o cliente e negócios, mas diminuindo significativamente os impactos ambientais. A diminuição dos impactos ambientais pode ser sentida no próprio processo produtivo, ou seja, durante o processo produtivo existe, por exemplo, redução de consumo de materiais, ou redução do consumo de água, ou então é introduzido um material num processo de reciclagem, ou então pode ser sentido durante a vida útil do produto, em que são, por exemplo, produzidos computadores que consomem menor energia e ao longo da sua vida útil terá então aí a poupança. Eu vou dar alguns exemplos que resolvi destacar. Alguns muito na parte da eco-inovação, outros já mais virados para a questão da economia circular. Temos então aqui o primeiro exemplo, que é da Storopac, que desenvolveram embalagens que economizam recursos para alimentos sensíveis à temperatura. O objetivo deste projeto foi desenvolver uma tecnologia de produção de embalagens para produtos alimentares muito sensíveis e que fossem tão eficientes como as alternativas que são utilizadas. Por exemplo, no caso aqui do transporte do peixe, atualmente são utilizadas embalagens de esferovite. Essas embalagens não são recicláveis e, como tal, acabam por ser colocadas em aterro. Fazendo este processo de inovação, foi então desenvolvida uma nova embalagem que assegura as condições durante o transporte e que também é reciclável. Este projeto foi inclusive o vencedor da edição do concurso Ocean Scaling, promovido pela Sociedade Ponto Verde. Temos também outros exemplos, aqui um exemplo mais virado para a investigação e desenvolvimento, um projeto desenvolvido pela Universidade de Coimbra, em parceria com outros centros de investigação, e que teve como objetivo a valorização dos resíduos do fruto da nogueira. Neste momento, os resíduos do fruto da nogueira não tinham qualquer utilização, e então eles fizeram o projeto para determinar formas de poder valorizar este desperdício. Descobriram que podem fazer a extração de um composto com um efeito metanodocita, isto é, para controlar os parasitas de plantas que afetam uma ampla gama de espécies economicamente importantes e causam elevadas perdas a nível de produção, quer de qualidade, quer de quantidade. Sendo assim, com os resíduos do fruto da nogueira, eles conseguem, de certa forma, retirar um produto que vai combater e controlar os parasitas em plantas que depois serão consumidas. Temos também o exemplo da Ground Bio. Isto é um exemplo de impressão 3D utilizando micélio e resíduos agrícolas. É feita a impressão 3D, por exemplo, de embalagens. Estas embalagens, depois de serem utilizadas, podem ser
colocadas num compostor e introduzidas em compostagem. Para além disso, aqui em Portugal temos também o exemplo da Baby Loop, é um exemplo de inovação de modelo de negócio. Este exemplo foi desenvolvido por um estudante da Universidade de Coimbra, inicialmente com a Book Loop e depois evoluiu para a Baby Loop. Isto é uma empresa que trabalha no modelo de negócio circular e que assegura a extensão da vida útil de produtos para bebés. Como sabemos, os produtos bebés têm um tempo de vida útil reduzido, porque as crianças crescem e deixam de os utilizar, e o produto continua bom após a sua utilização. O que eles fazem é assegurar a ligação entre o utilizador inicial e o novo utilizador, assegurando a qualidade do produto. Falando de economia circular, temos também o exemplo da NAM. A NAM da bica ao cogumelo é uma startup de Lisboa que aproveita as borras de cafés de vários restaurantes e cafetarias da zona de Lisboa para plantar cogumelos e assim gerar valor económico a partir deles. Este projeto teve no início com um jovem que na altura até tem ideia que andava de bicicleta a recolher as borras de café por cafés e pastelarias da zona de Lisboa e depois num pequeno armazém produzia então cogumelos que depois de os colher vendia para os restaurantes também do local. Entretanto, esta startup já tem parceria com a própria Delta e faz parte da estratégia da sustentabilidade da empresa. A Delta, para além deste ponto na estratégia de sustentabilidade, tem também como exemplo as novas cápsulas de café da Delta QA. As cápsulas de café das máquinas de cápsulas estavam a gerar alguma controvérsia por causa de não serem recicláveis e era um desperdício de recursos. Então eles desenvolveram um projeto de inovação em que produziram novas cápsulas 100% orgânicas e biodegradáveis. Esta nova cápsula é feita de bio-PBS, que é um material de base biológica e vegetal, constituído por cana-de-açúcar, mandioca e milho, e é uma cápsula com 0% de plástico, 0% de microplásticos e 0% de alumínio. Para além disso, temos também exemplos de inovação arquitetónica. Aqui o impacto da inovação sentirá-se-á no uso do edifício. Temos aqui um exemplo de um edifício em Zimbábue, em que é um exemplo não só de eco-inovação, como de biomimética, em que o design do edifício, a concepção do edifício foi feita com base e com inspiração em ninhos de térmitas e que concebeu então assim um edifício que mantém a temperatura passivamente, ou seja, este edifício não precisa nem de sistemas de aquecimento, nem de arrefecimento, permitindo manter sempre uma temperatura amena. Existe uma série de fatores que motivam a implementação de processos de eco-inovação na empresa. Temos como exemplo a diminuição dos custos. Se estamos a diminuir a quantidade de recursos que consumimos, indiretamente estamos também a reduzir os custos do processo. Se estamos a reduzir a quantidade de água, de eletricidade ou de materiais utilizados, tem impacto na diminuição dos custos. Temos também a melhoria da imagem, especialmente porque as preocupações ambientais estão cada vez mais generalizadas pelos consumidores e os consumidores estão cada vez mais conscientes sobre estas questões e mais exigentes. Temos também a melhoria do posicionamento do mercado ou a entrada em novos mercados, ou mercados que até seriam de nicho e que agora se estão a generalizar. E as pressões dos consumidores. Como eu disse, os consumidores estão cada vez mais informados e mais conscientes das questões ambientais, cada vez a informação está mais disponível. Greenwashing já não é suficiente, é mesmo necessário ter medidas bem implementadas, porque os consumidores estão cada vez a ser mais exigentes e a exigir a demonstração das medidas que foram tomadas e a perguntar os porquês. Temos então um exemplo que certamente estamos muito familiarizados, que foi uma controvérsia recente, que é em relação aos plásticos e às embalagens e ao consumo das embalagens. Isto é uma pressão enorme dos consumidores. E temos, por exemplo, a Pingo Doce, que já tem bem visível nas suas embalagens, que tem embalagens que sofreram um processo de ecodesign. Esse processo de ecodesign teve como objetivo melhorar a sua reciclabilidade e também reduzir a quantidade de materiais utilizados na produção da embalagem. Segundo o site da Pingo Doce, eles tiveram uma redução de 19 mil toneladas de material de embalamento devido a esse ecodesign de embalagens. As vantagens da eco-inovação estão muito alinhadas com as suas motivações e são a criação de uma imagem positiva da empresa, a proteção do meio ambiente, a aceleração da competitividade, tem benefícios financeiros, tanto por redução de custos como também de entrada em novos mercados e aumento de vendas, e a melhoria da qualidade dos produtos e serviços.
Os benefícios da ecoinovação para o meio ambiente, como eu já referi, podem ser gerados tanto no processo produtivo como no momento do uso do produto ou serviço pelo consumidor, ou seja, tanto podem ser benefícios ambientais durante o processo de produção como durante o processo de utilização do bem ou do material. E alguns exemplos desses benefícios são a redução do consumo de materiais por unidade de produto, ou seja, reduz a quantidade de material introduzido nos produtos, a diminuição das emissões prejudiciais das empresas, a utilização de recursos menos poluentes ou menos perigosos para o meio ambiente, e a redução da poluição do solo, da água e água, e a reutilização de resíduos, águas ou materiais. Assim, resultante da ecoinovação, podem surgir soluções que ajudam a melhorar várias questões ambientais, tais como as mudanças climáticas, a diminuição dos recursos naturais, a perda da diversidade biológica, a poluição do ar, a gestão de resíduos e efluentes líquidos e os altos níveis de CO2. Como qualquer outro projeto, projetos de ecoinovação têm também os seus desafios. Os principais desafios da implementação de processos de ecoinovação são as faltas de recursos financeiros, a dificuldade em encontrar entidades parceiras com quem possam desenvolver o seu projeto e a falta de informação em matéria ambiental. As empresas nem sempre têm recursos internamente com este know-how e com este background, e então têm alguma dificuldade em perceber concretamente como é que podem implementar projetos de ecoinovação e como é que podem melhorar o seu impacto a nível ambiental. Este exemplo do projeto da Nerley é ótimo para combater alguns destes desafios. Os desafios de implementação são devidos a vários fatores. Temos os fatores económicos, devido à falta de meios financeiros próprios da empresa, à falta de financiamentos externos, às altas taxas de juros de empréstimos para inovação, riscos financeiros relacionados com a incerteza de reembolso e fundos de investimento, temos também desafios relacionados com fatores legais, devido às mudanças frequentes de legislação, que causam uma certa incerteza no mercado e desencorajam este tipo de projetos. Temos também desafios de marketing, porque nem todas as empresas têm capacidade para ter marketing dedicado, ou seja, pode existir uma falta de identificação das necessidades do mercado, ou seja, pode haver oportunidades que não estão a ser identificadas pela empresa, e existe uma incerteza associada à venda de produtos novos e inovadores. Temos também desafios tecnológicos, a base de pesquisa e desenvolvimento é inadequada, existe falta de fluxo de informação sobre possíveis tecnologias ou produtos e a acessibilidade limitada de tecnologias e falta de apoio suficiente de centros de pesquisa. Portugal, no nosso caso, temos aqui em Portugal temos uma excelente rede de centros de interface. Às vezes a ligação centro de interface empresa é que por vezes falha, mas estes desafios podem também ser contornados, e temos os desafios associados a recursos humanos. Como disse, nem sempre as empresas têm capacidade de ter internamente recursos humanos dedicados a estas questões, ou seja, a falta de formação adequada pode ser também um desafio à implementação de processos de ecoinovação. A implementação de um processo de ecoinovação divide-se em 5 fases. Começamos por uma fase de preparação. Nesta fase de preparação, deve-se fazer o levantamento das informações das empresas e deve ser feita uma análise de ciclo de vida para a avaliação e quantificação dos impactos ambientais possíveis associados a um produto, bem, serviço ou processo. Ou seja, na fase da preparação, avalia-se quais é que são os impactos que a empresa tem a nível ambiental e onde é que pode melhorar. A forma depois de melhorar é definida nas definições estratégicas, e essa forma depende de muitos fatores, porque cada realidade é uma realidade, as empresas não são todas iguais, os setores não são todos iguais, e aquilo que funciona muito bem num não funciona no outro, e nem sempre aquilo que o vizinho faz está efetivamente a atenuar os impactos ambientais da empresa. Com a análise de ciclo de vida, nós temos os nossos principais impactos, sabemos quais é que são os pontos que devemos melhorar, e daí definiremos estratégias. As estratégias podem passar pela substituição de matérias-primas, pela introdução de matérias recicladas no processo produtivo, podem passar também por ecodesign e alteração do design dos nossos produtos ou do design do que está a ser colocado no mercado. Podemos também ter que atuar no processo produtivo,
alterar o processo produtivo, adotar novas tecnologias, novas metodologias, fazer uma série de alterações ao processo que permita então reduzir os impactos ambientais. Podemos também ter que atuar na parte da distribuição e do embalamento, que agora está muito em voga a questão das embalagens, por isso é algo que se vê com muita frequência. Podemos também ter depois necessidades de atuar na parte da manutenção dos equipamentos. Estivemos a falar de equipamentos mais na vertente tecnológica e na disponibilização de peças de substituição. Podemos estar a falar nos processos de reintegração e reutilização dos resíduos que são produzidos pelos produtos que colocamos no mercado, porque também é responsabilidade da empresa assegurar que os resíduos que os seus produtos irão produzir tenham como ser reciclados. Por isso, a definição de estratégias poderá englobar uma série de coisas e cada caso será um caso e teria que ser baseado então numa avaliação de ciclo de vidas. Depois temos a definição da nossa estratégia, fazemos a definição do roadmap, onde definimos quais é que são os nossos principais requisitos, as prioridades do projeto, onde se tenta arranjar parceiros, por exemplo, para colmatar necessidades tecnológicas que podem internamente não existir. Quando está definido, passamos para a fase de implementação do projeto propriamente dito e depois uma fase de revisão, onde revemos quais é que foram os resultados e os outputs do projeto de inovação. Ou seja, assim de forma muito resumida, fazemos uma preparação, onde fazemos uma análise de ciclo de vida para ter dados onde apoiar a nossa tomada de decisão, porque não podemos não se deve simplesmente dizer, ok, vou alterar as embalagens, sendo que o nosso impacto é na área produtiva e podemos utilizar materiais menos tóxicos, por exemplo. Por isso, devemos fazer sempre a preparação, analisar qual é a realidade da empresa e onde é que podemos melhorar, definir as estratégias. A definição das estratégias, como eu disse, é uma área extremamente ampla e o limite é o limite da nossa imaginação e existirão sempre soluções bastante inovadoras nesta parte da definição de estratégias. Depois definir, então, quais é que são os nossos requisitos e prioridades, implementar e, por fim, rever. Com isto chego ao fim desta apresentação, espero que tenha sido clara. Também estou agora aberta para algumas questões. Agradeço. Qualquer questão, mesmo que não seja colocada agora, poderá ser colocada posteriormente. Estava só a ver aqui. Não, mas não tenho aqui nenhuma questão. Obrigado, Ana. Gostaria mesmo que colocassem as vossas questões para apreciarmos aqui a tipologia de intervenções nas empresas, a possibilidade de fazer trabalhos nestas áreas. Por isso, agradeço a vossa participação. Ok, muito bem. Então, se não há questões, vamos terminar aqui a nossa sessão. Estamos disponíveis, os contactos e os links para o site da Nerley e também para o projeto estão aí convosco. Só aqui uma questão que vou colocar. Se o retorno de uma mudança a este nível não será imediato, em princípio não, e qual é o tempo que se espera de retorno de um projeto deste género? Se existem elementos ou se é difícil fazer esta análise? É muito complicado fazer essa análise e generalizar, porque, como disse, eco-inovação é um termo muito abrangente. E existem muitos projetos que podem ser classificados como eco-inovação, enquanto que um projeto que implica, por exemplo, uma alteração de um processo produtivo e, por exemplo, a redução dos consumos
tem um efeito que, se não é imediato, é praticamente porque uma pessoa começa a ver, ok, estamos a poupar X% no consumo deste material ou no consumo de água. Isso é bastante automático. Outros projetos, como por exemplo uma implementação de um novo modelo de negócio, tem sempre um tempo de incubação. Aquilo está ali uma altura em que o mercado ainda não está à procura, que demora sempre um bocado mais a arrancar e não será tão imediato. Isso mais uma vez, isto é uma área muito abrangente e é difícil de generalizar desse modo. E já há algumas boas práticas para estudar a avaliação e para poder ter alguma métrica de avaliação da viabilidade do projeto a priori, antes de tomar a decisão? Ou para suportar a tomada de decisão? É isso mesmo, para suportar a tomada de decisão temos que fazer foi aquilo que eu referi, temos que fazer uma análise de ciclo de vida e ver onde é que estão efetivamente os nossos impactos. Okay. Com essa avaliação dos impactos, sabemos onde é que podemos atuar. Sabendo onde é que podemos atuar, depois é fazer uma análise de viabilidade do projeto, como qualquer outro projeto, e ver qual é a viabilidade, qual é que é o valor que tem que investir e qual é que é o retorno que terá. A questão é que os benefícios que decorrem da implementação em alguns casos, são um pouco mais intangíveis e mais difíceis de quantificar de uma forma mais direta, não é? Sim, porque depois também temos os benefícios de melhoria de imagem. Exatamente. Que são muito complicados de quantificar. Claro. Essa é a dificuldade. Mas que, parecendo que não, por exemplo, nós temos algo que era um mercado de nicho, que era os shampoos sólidos, não sei se estão familiarizados, que são umas barrinhas de shampoo, e que era um mercado de nicho, que era pessoas preocupadas com o ambiente e que não queriam utilizar shampoos líquidos por causa de não quererem produzir embalagens, pessoas que estão a viver uma vida mais zero waste. Entretanto, a Garnier já colocou em mercado esse mesmo produto, e é algo que era comprado em lojas específicas e não era acessível a qualquer um, ou em algumas farmácias, agora está disponível em qualquer supermercado. Bom exemplo. É um bom exemplo. Muito bem. Bom, não havendo aqui mais questões, agradeço à Joana mais uma vez a sua contribuição, agradeço também ao Joel e à equipa, ao Edward e à Sandra, que estiveram também na organização desta sessão e que estão aqui presentes e a dar o seu melhor aqui no projeto também na Nerley e do Empresas 4.0, e esperamos por todos numa outra oportunidade. Muito obrigado e boa tarde. Até breve. Obrigado.